Relator no Superior Tribunal de Justiça vota para Robinho cumprir pena por estupro no Brasil. Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves sob fiança de €1 milhão. Caso Marielle, ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal homologa a delação de ex-policial militar Rony Lessa. Suíça autoriza a repatriação de R$82 milhões bloqueados das contas do ex-deputado Paulo Maluf. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, comunicou que a delação premiada de Rony Lessa foi homologada. O ex-policial militar é acusado de ser um dos executores do assassinato da vereadora Marielle Franco. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que a delação premiada de Rony Lessa, no caso Marielle Franco, foi homologada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quando faz uma delação, o investigado se compromete com a Justiça e com o Ministério Público a contar o que sabe sobre um crime em troca de redução da pena. Ao homologar, a Justiça reconhece que o acordo de delação é legal e que o depoimento atende os critérios. O ex-policial militar está preso sob acusação de ser um dos executores do assassinato de Marielle. Vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco foi assassinada a tiros há 6 anos, junto com o seu motorista, Anderson Gomes. Em pronunciamento, Lewandowski comunicou que o caso está próximo de ter um desfecho. Nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Nas redes sociais, a irmã de Marielle, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, comentou o anúncio de Lewandowski e afirmou que tem esperança para a solução do caso em breve. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União o bloqueio do fundo partidário do PL, o Partido Liberal, por suposto financiamento dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, solicitou o bloqueio de recursos do fundo partidário do Partido Liberal. A medida acontece por suspeitas de financiamento a atos golpistas. Furtado afirma que há suspeita do uso de recursos públicos para financiar atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Na solicitação, o Ministério Público também pede que se apure o uso do recurso para operacionalizar a suposta tentativa de golpe de Estado, que está sendo investigada pela Polícia Federal. Com isso, a representação solicita que o TCU determine uma medida cautelar para bloquear os R$27 milhões da conta do PL, valor estimado dos prejuízos causados nos atos de 8 de janeiro. O bloqueio de bens deve ser estendido ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e aos membros da Comissão Executiva Nacional do PL. A representação segue agora para a avaliação do TCU. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ratificou 34 acordos de não persecução penal pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A medida só é aplicada em situações na qual o crime é cometido sem violência ou grave ameaça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, validou 34 acordos de não persecução penal firmados entre a Procuradoria-Geral da República e acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, quando foram invadidas e depredadas as sedes dos 3 poderes.
Os acordos envolvem acusados que estavam em manifestação em frente ao Quartel-General do Exército de Brasília e não participaram diretamente das invasões aos prédios públicos. O acordo foi incluído na legislação pelo pacote anticrime de 2019. Pelo mecanismo, o Ministério Público pode oferecer ao investigado um acordo no qual ele confessa o delito. O chamado ANPP é aplicado nas situações em que o crime é cometido sem violência ou grave ameaça e tem pena mínima inferior a 4 anos. Ao selar o entendimento, o investigado se compromete a reparar o dano cometido. Em troca, o MP pode determinar prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa ou ainda outra condição. Este acordo será fiscalizado pela Justiça até o fim do cumprimento. As ações penais propostas no Supremo ficarão suspensas até que sejam cumpridas todas as exigências. Se não forem quitadas, o processo pode voltar a tramitar e resultar em condenação. A Câmara dos Deputados voltou a debater o projeto que define mudanças nas regras do novo ensino médio. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, é de suma importância que haja um acordo sobre o assunto. Nós vamos acompanhar. Quando o Mendonça Filho era ministro da Educação, em 2017, foi criado o desejo de se criar um projeto de reforma do ensino básico e que ele deveria terminar o projeto, os estudos, em 2021. Aí chegou em 2021, não aconteceu nada, passaram para 2023. Aí, em 2023, o governo do PT veio e acabou com tudo, arrasou o projeto. Resultado, aí então ficou um projeto da Câmara, que estava desde 2017, e um projeto do governo que o Camilo Santana acabou entregando. Muito bem. Aí começaram a discutir negócio de horário, de itinerário, um quer 2.400 horas, outro quer 2.800 horas, outros quer 2.100, outros quer 1.200 horas de itinerário, outros quer 600. Aí tem escola que já adotou, a reforma do ensino básico, aquela da Câmara que começou em 2017. Pois bem, aí começou uma guerra, o governo quer uma coisa, o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação lá, tornou-se o relator agora. Aí teve uma reunião recente, teve murro na mesa, teve grito, o governo cedeu, o Ministério da Educação cedeu e o projeto está agora para ser decidido. A grande preocupação agora é com relação ao Senado. Já se diz em Brasília uma certa pressão, mesmo antes de sair da Câmara o projeto para o Senado, já tem gente pressionando o Senado para que vote rápido. Isso é uma coisa fundamental para o país. O nosso grande problema aqui é a educação. A gente gasta muito e gasta mal com a educação. Quase 60% das escolas não têm água corrente. 70% das escolas básicas, não estou falando da média, da básica. Escolas básicas não tem sanitário. A menina faz pipi no matinho. O Brasil registrou mais de 1.800.000 casos de dengue nas primeiras 11 semanas do ano. A falta de resultados no combate da doença vem gerando questionamento junto ao Ministério da Saúde. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde atualizou seu painel de monitoramento de arboviroses e divulgou um panorama da dengue. Segundo os dados, o Brasil ultrapassou 1,8 milhão de casos suspeitos e confirmados da doença nas primeiras 11 semanas de 2024 e acumulou 516 óbitos. Esse número bate o recorde de 2015, quando foram registrados mais de 1,6 milhão de casos. Essa é a maior quantidade registrada desde a série histórica do ano 2000. O desempenho no combate à epidemia de dengue tem sido um dos pontos críticos na gestão de Nízia Trindade, ministra da Saúde. A pasta tem enfrentado críticas e cobranças, até mesmo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante a primeira reunião ministerial do ano fez questionamentos sobre o assunto. Lula e Nízia se encontraram novamente na tarde de ontem no Planalto e, segundo fontes presentes, o presidente acredita que o Ministério da Saúde precisa melhorar a comunicação sobre as ações que tem adotado. A Justiça da Suíça determinou a devolução de cerca de 80 milhões de reais de contas ligadas ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Em 2017, o político foi condenado por lavagem de dinheiro
e desvio de verba pública. O Supremo Tribunal Federal da Suíça determinou que sejam repatriados para o Brasil o valor de aproximadamente 16,3 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais, que estavam bloqueados em contas do ex-prefeito Paulo Maluf. Segundo a Advocacia Geral da União, o caso está sendo encerrado na Justiça do país europeu, pois não há possibilidade de recursos. A AGU informou que a Corte Suíça aceitou o argumento proposto pelo Brasil em ação que envolveu o Ministério Público Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou a devolução do dinheiro, mas a defesa de Maluf recorreu da decisão. Maluf foi condenado por desvios de recursos na década de 90. Na época, ele atuava como prefeito de São Paulo. Segundo a Justiça, o dinheiro foi desviado para o exterior. Parte do valor foi usada em compra de ações da empresa que pertence à sua família. A decisão do STF suíço foi comunicada no dia 2 de fevereiro deste ano e faz parte de um trabalho de cooperação contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2017, o ex-prefeito de 92 anos foi condenado pelo STF a 7 anos e 9 meses de prisão. Em 2022, o ministro Edson Fachin concedeu liberdade condicional a ele, já que havia cumprido 1/3 da pena. Desde 2018, ele cumpria a pena em regime domiciliar por problemas de saúde. No ano passado, Maluf teve pena extinta por Fachin, após um indulto natalino assinado pelo então presidente Bolsonaro. A defesa de Paulo Maluf ainda não se manifestou. E a seguir, as condenações por estupro dos ex-jogadores brasileiros Robinho e Daniel Alves. Jornalista preso por tráfico de drogas pode ter perna amputada após picada de aranha marrom em cela, no litoral de São Paulo. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. Fique com a gente.